Hoje nós iremos trabalhar as questões sobre trabalho e alienação. O que é trabalho, o que é alienação, como o homem se realiza no trabalho, como o homem não se sente realizado, o modelo taylorista de trabalho, né? As questões da indústria e a relação da indústria, do trabalho industrial com a relação manufatureira na Europa, no século XVI, XVII, quando o trabalho se tornou industrializado, passou a ideia da manufaturação para o trabalho industrializado. As questões também sobre lazer, né? A realização do homem no lazer e os obstáculos desse homem para a realização do lazer, do trabalho. Então, nós iremos trabalhar as questões de trabalho, nós iremos estudar, né, estudar as questões sobre trabalho e trabalho alienado, baseadas também e fundamentadas nas questões do que Marx traz sobre trabalho. Então, nosso filósofo hoje é Marx e as nossas questões são sobre trabalho e alienação. Trabalho enquanto a realização do homem e trabalho enquanto a alienação desse homem. Então, nosso conteúdo agora é trabalho e alienação. Nós já vimos que trabalho é algo que é essencial, é uma característica do ser humano. Nenhum outro animal realiza trabalho, realiza atividades por instinto. Então, o trabalho ele é essencialmente humano. O trabalho ele constitui uma dimensão que faz parte do humano, do homem. Então, uma das características diferentes, né, diferenciadoras do ser humano dos outros animais é justamente o trabalho. Então, foi pelo trabalho que o homem se identificou ou que ele se identifica. Então, o trabalho constitui uma característica essencialmente humana e é primordial do homem. Então, o homem é capaz de produzir, só o homem é capaz de produzir bens materiais. Vocês não verão nenhum outro animal, por exemplo, constituir bens materiais. Apesar de alguns outros animais, tipo alguns chimpanzés, algumas raças de primatas, realizarem alguma espécie de modificação no seu meio para viver melhor, eles não é caracterizado como trabalho, por exemplo. Então, foi pelo trabalho que o homem se distanciou da natureza e do mundo selvagem e fundamentou a vida cultural e a civilização. Então, o homem elevou-se acima do reino animal pela capacidade de produzir bens materiais, certo? Bens materiais. O homem é um animal que produz, então ele se caracteriza como um animal que produz. Então, o trabalho é o meio pelo qual o homem se liberta da natureza, afastando-se dela. Então, o homem faz esse afastamento da natureza porque há uma necessidade no homem de transformar a natureza, de transformar o meio em que ele vive. Então, ele é um animal que produz, o que torna diferente de todos os outros animais. Não podemos negar que também os animais trabalham, mas esse trabalho, né, é um trabalho diferente, pois visa satisfazer exclusivamente as necessidades básicas e imediatas de si, né, deles mesmos e dos seus filhotes ou da sua própria comunidade em que ele vive. O trabalho animal é determinado pelas necessidades instintivas de sobrevivência. Nesse sentido, o trabalho animal nunca evoluiu e nunca evolui, né? Permanece sempre o mesmo. Os animais não aprendem com a experiência, não desenvolvem novas técnicas de trabalho, assim como os humanos, não acumulam conhecimento que vise a um melhor aproveitamento do seu trabalho. Por mais que eles realizem algum trabalho, por exemplo, a aranha, como a gente já viu lá na nossa aula sobre natureza, por mais que a aranha ela realize o trabalho de fazer a teia, ela não consegue articular um outro meio para realizar esse trabalho dela. Ela não consegue articular um meio mais eficaz, por exemplo, de construir as teias. Ela sempre vai realizar a construção da sua teia da mesma forma, assim como o João de Barro, por exemplo, que constrói a sua casa. Os animais não aprendem com essa experiência.
Então, o trabalho desenvolvido pelo homem é radicalmente diferente do trabalho realizado pelos demais animais, se a gente for comparar. Pois se para os animais trabalho é fator de integração indissolúvel com a natureza, então o trabalho da aranha, o trabalho da abelha, o trabalho do João de Barro, ele integra esse animal à natureza. E o trabalho do homem, ele afasta o homem da natureza. O trabalho do homem é o meio pelo qual ele se liberta da natureza. Para o homem, o trabalho é o meio pelo qual que ele se afasta dessa natureza. Então, no processo de trabalho, o homem não se limita às condições que a natureza oferece. Transforma e amolda conforme as suas exigências e conforme as exigências que naquele momento estão acontecendo. É pelo trabalho que o homem transforma a natureza de acordo com a necessidade e as suas capacidades. Nesse processo de transformação da natureza, o ser humano modifica a si mesmo. Então, o ser humano modifica a si mesmo e modifica o seu entorno, né? No sentido de estar sempre descobrindo e transpondo suas limitações. O trabalho transforma o homem, pois exige dele raciocínio, planejamento, previsão das dificuldades a serem enfrentadas, das possíveis dificuldades a serem enfrentadas durante esse trabalho que ele está realizando. O processo de civilização, ou processo civilizatório, só vingou em virtude dessa acumulação de conhecimento, e dessa acumulação de conhecimento em detrimento de transformação da natureza. E aí a acumulação foi pela a transformação da natureza, pelo trabalho e pela acumulação de conhecimento que a vida social tornou-se possível. Então, o processo civilizatório se dá porque o trabalho, o homem realiza trabalho. E aí, a partir desse momento, ele acumula bens. Então, vai construindo um processo civilizatório dentro da comunidade em que ele vive. Basta observarmos, por exemplo, ao nosso redor, para constatar que tudo que existe, que compõe a vida cotidiana, a nossa vida cotidiana, não surgiu do nada, né? Não surgiu por um acaso, com um passe de mágica, como sugerem algumas histórias de quadrinhos do Pardal, por exemplo, o professor Pardal do Walt Disney. Tudo é fruto de um processo evolutivo, possível graças à acumulação de conhecimento e à transformação da natureza. Se o trabalho animal não exige acumulação de conhecimento, no trabalho humano, essa acumulação constitui uma característica fundamental. É pela acumulação de conhecimento que o homem inventa e desenvolve instrumentos. Então, existem, como eu falei, existem alguns animais, por exemplo, algumas espécies de primatas e alguns outros animais que realizam trabalho enquanto transformação ou enquanto melhoramento da sua vida e na natureza, mas não realiza o trabalho como acumulação de conhecimento. É pela acumulação do conhecimento que o homem inventa e desenvolve instrumentos, ferramentas que facilitam o seu próprio trabalho e que a transformação da natureza se torna mais rápida e efetiva. As ferramentas assumem a forma de extensão do corpo humano, resolvendo as suas limitações físicas. Em que sentido essas ferramentas se transformam assumem a extensão do corpo humano? Vocês conseguem imaginar em que momento? Então, o instrumento pode ser extensão do corpo humano, ou extensão das limitações, extensão do corpo e resolução das limitações. Um exemplo disso é o próprio carro, por exemplo. Às vezes o carro se torna, os meios de locomoção se tornam uma extensão do nosso corpo, ou a extensão do corpo humano, e servem para resolver algumas limitações físicas. Não só o carro, existem outros tipos de instrumentos que servem para o melhoramento, por exemplo, para o bem, né? Cadeira de rodas é um instrumento que o homem faz
que serve para resolver algumas limitações físicas desse homem. E ele realiza através de trabalho.